E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam começando a semana com muita energia, muita motivação, estudando o tarô. Hoje trouxe para vocês esse vídeo e vou falar sobre um assunto que, enfim, é um assunto ruim, né? Que ninguém quer precisar ter que perguntar isso aqui pro tarô, mas eu sei que, né? Muita gente usa o tarô justamente para descobrir, né? Traições, mentiras, enganos. E eu trouxe aqui uma seleção de cartas, sim, que, no meu ver, sim, na minha opinião, podem indicar, sim, traição. E mais se elas estão combinadas e num jogo só, elas podem realmente dar um indício, assim, de que alguém está enganando você, está mentindo, está traindo, assim. E mais no âmbito amoroso, que vocês geralmente podem ter uma desconfiança maior. Então, podem se ajudar com o tarô e identificar a partir dessas cartas o que pode estar acontecendo, sim? Então, vamos lá, vou começar com os 5 de espadas. Os 5 de espadas, como está também sendo representado já aqui, né? É alguém meio que, né, se escondendo, meio que entrando às escondidas aí em algum lugar. O 5 de espadas, como a gente já viu, uma carta que indica mentira, traição, jogo sujo, assim, uma pessoa trapaceira, uma pessoa que não mede as consequências dos seus atos para conseguir o que quer. Então essa carta é uma carta que pode indicar, assim, que alguém está realmente traindo a gente e com uma conotação que aqui realmente pode ter até uma certa maldade, assim. O 5 de espadas pode ser uma vingança ou já aqui uma questão de ego muito forte. Então tem uma certa carga de maldade nessa carta, assim. Bom, a próxima carta é o 7 de espadas. Essa aqui, realmente, se tem o 7 de espadas, a chance é muito alta, assim, de que tenha realmente traição, engano, mentira, principalmente, algo que está sendo escondido o tempo todo, sim, coisas que se falam, que na verdade não é exatamente o que se fala, alguém que some de repente para fazer alguma coisa que não está, que não é o que falou que ia fazer, que é uma pessoa realmente trapaceira essa aqui, sim. Isso aqui é uma atitude que sempre indica alguém que está agindo de forma desonesta, de alguma forma, sim. Falando em termos de pergunta, assim, quando a gente pergunta sobre traição, sobre essas coisas, sim. O 7 de espadas não se limita só a isso. Só quero deixar isso bem claro para vocês não acharem que sempre que sair um 7 de espadas, assim, em qualquer pergunta vai indicar isso. Não, tudo depende do contexto da pergunta, tudo depende, mas se a gente que está falando sobre um caso que você está perguntando sobre traição, se existe mentira, o 7 de espadas vai te confirmar isso, sim? Bom, isso aqui é muitos de casos escondidos, amantes, assim, ok? É bem comum essa carta sair para isso. A lua. Bom, a lua a gente já viu que a lua representa coisas que estão escondidas, sim? Confusão, não tem luz, né? Tá tudo na escuridão. Então aqui claramente pode sim ter algum caso, alguma situação que está, como estou falando, na escuridão, que está um pouco confusa, as coisas não são o que parecem. Então sempre muito cuidado com a lua, porque realmente aqui pode ter muito engano, assim. As coisas não estão claras, não dá para ver as coisas claras com a luz da lua, sim? Então tem coisa escondida na lua sempre, tá? O diabo. Bom, o diabo é o diabo, né? Essa carta é bastante óbvia, né? Porque ela indicaria, assim, que a pessoa pode estar agindo de má fé, sim? Ela está realmente com o intuito de fazer alguma coisa que pode levar à traição, que pode levar justamente ao engano, sim. É uma carta muito sexual também e muito o diabo, ele ilude as pessoas, sim. Ele
ele cria uma ilusão. Então você acredita que aquilo que você está percebendo é o melhor, é ótimo, é perfeito, porque ele precisa você acreditar nele para ele te enganar, sim? Então aqui tem muita manipulação, sim? É uma carta que também pode indicar ações basadas no sentimento de maldade, assim, de vingança, assim. O diabo, ele sabe o que ele faz, ou ele está realmente muito tentado, assim. Ele está realmente sendo conduzido por alguém que está manipulando muito aqui. Bom. O 3 de espadas. 3 de espadas sempre sai como, né, algo que simplesmente parte no seu coração, né? Porque a carta do coração é partido. Então, assim, é uma carta que pode sempre indicar justamente que alguém tem uma terceira pessoa, ou que vai trair a gente, isso vai nos machucar, ou que a pessoa quer nos machucar, sim? O 3 de espadas é uma carta muito comum para quando tem, né, uma terceira pessoa envolvida. E é a carta, assim, que indica a traição em si, sim? A traição já feita, sim? Como se realmente se estivesse já acontecendo a traição, sim? Não está necessariamente sendo ainda preparada. A traição provavelmente já está acontecendo, já aconteceu, sim? Já existe esse risco. Todos os 3, vou indicar aqui, todos os 3 podem indicar uma terceira pessoa, sim? Sempre que você tem um 3, existe a possibilidade de que indique uma terceira pessoa, tá? Mas o 3 de espada, por ser uma carta que indica dor, mágoa, sim, tristeza, é claramente uma carta que está associada à traição. 6 de paus. Bom, essa carta, eu não acredito que ela seja associada à traição diretamente, mas eu queria colocar ela aqui porque eu muitas vezes tenho visto essa carta quando a pessoa tem vários pretendentes. Então, vamos supor que você está namorando. Aí você pergunta, está me enganando? Está me traindo? E sai o 6 de paus. Bom, não sei se está te enganando especificamente, se tipo tem um amante em específico, está realmente agindo, mas essa pessoa aqui gosta muito de atenção e tem pessoas que estão atendendo essa pessoa, que estão dando atenção. Então aqui tem um perigo de que a pessoa tenha essa questão de precisar validar, né? Seu ego com a admiração de outras pessoas. Então você pode ter uma namorada que gosta de ter vários contatinhos por uma questão de se sentir validada por outros homens, ou você pode ter um namorado que precisa ter justamente várias pretendentes para ele se sentir importante, porque você não vai ser nunca suficiente, porque essa pessoa tem muito ego. Então aqui claramente ou a pessoa já tem vários pretendentes, vários candidatos, sim. E se você está num relacionamento, essa pessoa age um pouco como se fosse solteira, porque ela quer ser admirada e se sentir desejada por outros, sim? Então, é uma carta, assim, que não indica a traição diretamente, mas indica realmente um desejo, uma necessidade por validação do sexo, bom, não necessariamente sexo oposto, né? Mas vocês me entendem. Indica, assim, uma necessidade da validação de outras pessoas, sim. E se for no interesse amoroso, essa pessoa realmente pode precisar ter contato com várias pessoas, e esse contato pode ser flertar diretamente com várias pessoas, sim? Ou, como eu falei, pode ser que já tenha, assim, várias pessoas, e é isso, é uma pessoa que vai juntando gente, vai, assim, pela vida tendo casos, sim? E meio que todos eles ao mesmo tempo. Então, se você deseja um relacionamento com essa pessoa, tome muito cuidado, porque ela pode ser uma pessoa que não consiga, sim, se satisfazer, se conformar com uma pessoa só. É uma questão de ego aqui, ok? Bom, 10 de espadas. Bom, 10 de espadas é uma carta de traição também. Por quê? Porque a pessoa está apunhalando outra, sim? Com 10 de espadas,
a pessoa morre pelas costas. Então, é uma carta que indica traição nesse sentido, de que alguém não tem piedade, não tem compaixão, sim? Então, o 10 de espadas é uma carta associada muito com traição, ok? Com alguém que realmente não teve compaixão por você e que pode estar te apunhalando pelas costas o tempo todo, sim? É uma carta nesse sentido que poderia indicar que uma pessoa quebrou, né, a sua confiança e que você talvez não está percebendo, mas essa pessoa já talvez fez isso várias vezes, porque é um número 10, sim? Então te apunhalou 10 vezes, no mínimo, sim? É uma carta que já indica um final de ciclo, então é uma pessoa que não somente ela não sente pena, né, de fazer isso, senão que também ela consegue fazer isso repetidas vezes, sim? Ou, por ser um 10 também pode ser uma coisa muito grave, sim? Muito extrema, sim? Pode ser sido algo que realmente te matou, basicamente, porque essa carta é uma carta associada muito à morte também, então como que uma traição que pode te levar ao fim, sim, do relacionamento totalmente. A sacerdotisa. Bom, a sacerdotisa, para mim, muitas vezes indica uma amante, né? Uma pessoa culta e geralmente é uma pessoa fixa, sim. Porque a sacerdotisa, como eu já expliquei, ela consegue ficar escondida, ela se esforça para não incomodar. Então, esse aqui realmente pode indicar que alguém está escondido. Não necessariamente tem que ser uma mulher, pode ser um homem também. Mas para mim sai muito para jogos quando tem uma mulher escondida. E como eu falo, geralmente é uma pessoa que está fixa. Sim, é quase uma vida dupla. Só que essa pessoa aqui, ela consegue ser reservada o suficiente para não incomodar, sim? Então, você pode nunca saber que essa pessoa tá ali, porque ela realmente pode não fazer questão de estar ali escondida, sim? Então, essa é a carta da amante, sim? Uma carta que sai muito para isso. 2 de paus. Bom, todos os dois, ao menos o 2 de copas, né? Para mim, indicam, sim, que pode ter mais uma pessoa, sim? Porque nos números 2, nos espadas, nos de ouros também, indica uma questão de escolha. Eu escolho isso, eu escolho aquilo. Só que no 2 de paus é mais ainda, porque o 2 de paus, primeiro que são paus, então tá falando de fogo e paixão, de alguma coisa que tá, né, tá gerando um interesse, né, está dando uma certa motivação, assim, uma certa excitação. Então, no 2 de paus, realmente, a pessoa já tem, como eu expliquei no vídeo do 2 de paus, já tem uma coisa segura, mas está interessada em explorar algo além disso. Tá curiosa a pessoa, mas e eu experimentar outra coisa nova? Então, essa carta poderia indicar, sim, que alguém está, vamos dizer assim, meio que na expectativa, assim, como que observando e decidindo, assim, mas já tá meio que buscando, já existe algum interesse em talvez, sim, ter outra opção, ok? Então, 2 de paus. E bom, os enamorados, como eu já tinha falado, os enamorados indica que pode sim a pessoa ter que fazer uma escolha entre duas pessoas, sim, ou entre talvez ficar solteiro e se comprometer. Então, se você tem uma pessoa que não está conseguindo se comprometer, pode ser que essa pessoa tenha outras pessoinhas e não está conseguindo se comprometer com você, porque para isso deveria largar as outras pessoas, sim, deveria abrir mão disso, ou tem outra pessoa, sim, tem realmente aí alguém, sim, que está fixo e que você talvez não esteja sabendo, ok? E que essa pessoa teria que escolher entre você e a outra pessoa. E nos enamorados, indica que as duas opções podem ser tão importantes, uma quanto a outra, sim? Então, toma cuidado, porque isso aqui poderia indicar que uma pessoa realmente pode estar bem interessada em outra. E poderia implicar numa mudança grande isso aqui, sim? Como se as duas pessoas conseguissem, de certa forma, ter o mesmo valor, sim? Então, essa carta poderia indicar que está assistindo, sim, uma terceira pessoa envolvida no relacionamento. Bom, essas foram, né, as cartas.
Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Se vocês não estão inscritos ainda no canal, se inscrevem, deixem seu like, se comentarem nos vídeos, me digam, né? Me comentem se vocês acham que tem algumas outras cartas que vocês acreditam que tem a ver com esse assunto aqui. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!